Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom galera, mais um dia de quarentena, o meu cabelo não para de crescer e aí eu tô parecendo o Tom Hanks no filme do Náufrago. Wilson! Esse aqui é o meu Wilson. Wilson! Bom rapaziada, hoje a gente vai ver a continuação da nossa matéria, né? Polígonos regulares. E essa aula é muito importante porque as questões que caem em polígonos, que caem figuras geométricas, normalmente são figuras regulares, tá? Eu não sei se vocês lembram o que são figuras regulares, mas a gente falou isso lá no módulo de polígonos. Lembra quando eu falei que um polígono podia ser equiângulo, equilátero? E quando ele era equiângulo e equilátero, a gente chamava ele de polígono regular? Então agora a gente vai tratar desses polígonos regulares. Não de todos. A gente vai dar ênfase aos mais importantes, aos que aparecem mais. Às vezes aparece um ou outro que não são um desses três, mas normalmente, utilizando algumas técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje, vocês conseguem aplicar para qualquer polígono regular, tá? Mas para esses aqui que eu vou falar, tem raciocínios mais rápidos, que você não vai precisar fazer, você só vai precisar saber. Então vamos nessa. Eu vou começar a aula de hoje falando dos elementos dos polígonos regulares. Dá uma olhada nessa circunferência aí. Ué, mas Alan, por que você está falando de circunferência numa aula de polígonos regulares? Porque se liga nesse desenho aí da figura. Eu estou pegando um polígono qualquer que consegue ser inscrito numa circunferência. Esse pontilhado aqui, galera, representa que eu estou tratando um polígono qualquer que consegue ser inscrito numa circunferência, perfeito? A gente sabe que existem vários polígonos, né? Não só regulares, e que esses polígonos podem ser inscritos numa circunferência. Nem todos. Mas por que eu estou falando de polígonos inscritos numa aula de polígonos regulares? Porque todo polígono regular ele é inscritível ou circunscritível. Inscritível significa que ele pode ser inscrito numa circunferência e circunscritível significa que a circunferência pode estar inscrita dentro dele. Ok? Ok. Não são todos os polígonos que conseguem ser inscritos numa circunferência e não são só apenas polígonos regulares que são inscritos numa circunferência, mas todos os regulares são inscritivos, tá? Inscritíveis. Perfeito. Dá uma olhadinha nesses dois raios que eu estou traçando. Todo mundo consegue perceber, aliás, que são dois raios? Eu estou pegando do centro da circunferência até um ponto dela. Então a gente viu na aula passada que esse era um elemento da circunferência chamado raio. Então eu estou desenhando dois raios ali, tá? Vocês conseguem reparar que formou um triângulo aí e que esse triângulo ele é isósceles. Por que ele é isósceles? Porque ele tem dois lados iguais, né? Dois lados iguais de medida raio da circunferência. Concordam? Perfeito. Por que isso é importante? Porque agora eu vou traçar a minha altura desse triângulo, tá? A minha altura que eu chamei de A. Essa altura, se vocês não lembram, lá na aula 2, na aula de triângulos, eu falei para vocês que a altura de um triângulo isósceles, ela corta o lado na metade. Concordam comigo? Não, nada a ver, irmão. Então presta atenção, se esse polígono verde aí, ele tem lado medindo L, e se esse A é a altura relativa a esse L, então ele separa em duas metades, já que é a altura do triângulo isósceles. Ok. Esse Azinho, por que eu não chamei de H, de altura? Porque nesse caso, como a gente está analisando um triângulo isósceles formado aí pelos raios e pelo lado do meu polígono regular, ele recebe um nome especial. Esse Azinho, ele é o apótema do meu polígono regular. Ele é o segmento que sai do centro da circunferência e vai até o lado do polígono, sempre formando 90 graus. Agora, dá uma sacada nesse ângulozinho que eu vou desenhar aí para vocês, nesse ângulozinho vermelho. Na aula passada, a gente viu que esse ângulo formado por raios de uma circunferência, ele é chamado de ângulo central, concordam? Então, esse ângulo vermelho, ele é o ângulo central referente àquele arco ali formado pelo lado ali do meu polígono regular. Agora se liga, tá vendo que essa situação toda, esse ângulo, ele é o ângulo central apontado para um dos lados do meu polígono regular? Existem vários outros lados do meu polígono regular e essa situação ela vai se repetir em cada um desses lados. Então, se o meu polígono regular tiver N lados, eu vou ter N situações dessas. Consequentemente, eu vou ter N ângulos centrais iguais a esse. Agora, pensa comigo. Se esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo vale 360 graus, cada ângulozinho vermelho desse
vai valer 360 graus dividido por n. Agora dá uma olhada nesse ângulozinho alfa aí, que seria a metade desse ângulo central, tá? Porque essa altura ela vai separar aquele ângulo ali ao meio, porque o triângulo é isósceles. Mas dá uma olhadinha nesse ângulo alfa aí. Tá vendo que esse triângulozinho aí, ele é retângulo? Não. Então, eu posso aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Dá uma olhadinha aí no seno desse ângulo alfa. Vê se ele não vai ser o cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Só que presta atenção, o cateto oposto ao alfa é esse L sobre 2 aqui. E a hipotenusa é R, tá? Dentro desse triângulo aqui. Perfeito, então L sobre 2 sobre R. Consequentemente, quando a gente multiplica isso cruzado, a gente vai chegar que o lado do meu polígono regular, ele é sempre igual a 2 vezes o raio da circunferência vezes o seno desse ângulozinho θ formado ali. E esse ângulozinho θ, ele é a metade do ângulo central formado pelo polígono. Legal! Agora olha para o cosseno desse ângulo θ. Esse cosseno, ele vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre R. Lembrando que esse A é o apótema do polígono. Perfeito. Então, multiplicando isso cruzado, eu vou chegar que o apótema do polígono é R vezes o cosseno de alfa. Perfeitinho. Bem louco! Isso vai ser aplicado a qualquer polígono regular. Então, lembra no início da aula, quando eu falei que a gente ia focar em alguns polígonos regulares, mas que tudo que eu falei, tudo que eu generalizasse aqui funcionaria para qualquer outro polígono? Então agora se você encontrar numa questão de vestibular qualquer outro polígono regular que não seja o que a gente vai focar aqui hoje, você pode aplicar essas regrinhas que eu acabei de falar para cada um deles. Mas enfim, quais são então os polígonos, os principais polígonos que eu vou focar na aula de hoje? Os 3 principais que a gente vai dar um foco na aula de hoje são o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Por que esses 3? Porque eles aparecem muito nas provas, tá? Mas antes da gente começar, eu quero falar com vocês de algumas notações que a gente vai utilizar, tá bom? Dá uma olhadinha na figura. Para a notação do apótema do triângulo, a gente vai usar A3. O apótema do quadrado, a gente vai usar A4. E o apótema do hexágono, a gente vai usar A6, tá bom? É só para fazer referência ao lado do polígono, perfeito? Então, para a gente começar, a gente vai dar uma olhada no triângulo equilátero.